Os irmãos da paz do Senhor. Amém. Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 22 apenas. Repetindo, Epístola aos Hebreus, Hebreus 10, 22, somente. Repetindo, Epístola aos Hebreus 10, 22. E diz assim a palavra do Senhor: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Os irmãos repetem: 1, 2, 3 e já. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Faz uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados como de somista. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com ensopo e ficaremos mais alvo do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Fala conosco pela sua palavra, Senhor. Se alguém porventura está triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado, ó divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo, venha nos convencer, nos confortar, nos consolar. Estamos aqui porque o Senhor que falaste: aquele que busca de madrugada, estes me acharão. Estamos aqui para te achar, Senhor, porque o Senhor que falaste: pedi e dar-se-vos-á. Ó Senhor, o Senhor que falaste: tiver dois onde meu nome eu estarei, e aqui o Senhor está. Ó Senhor, fala conosco pela sua palavra. Venha, Senhor, redarguir, corrigir, instruir em justiça. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Epístolas aos Hebreus. Sempre tenho comentado sobre epístola. As epístolas são 3 tipos. Paulinas, elas são pastorais, universais. Universais, Pedro, João, Tiago. Pastorais, Tito, Timóteo. Paulinas, Romanos, Colossenses, Filipenses. Você vai ver que Hebreus não tem autor. Muitos dizem que a autoria é de Paulo. Muitos dizem. Mas muitos dizem que também não é. Porque existe uma vértice de quem que escreveu. Porque a vértice que usa o que é de Paulo, porque fala, se não me engano, 13 e 23. O último capítulo fala o irmão Timóteo. Só que eu, ao meu modo de ver, não é Paulo, porque
Paulo tratava Timóteo diferente. Meu filho amado. Paulo tinha uma intimidade com Timóteo diferente. E no 13:23 vai dizer que o irmão Timóteo estava preso, agora sai. E você vai ver que alguém que está na Itália manda a carta. Então não tem autoria. Alguns acham que é Clemente, outros acham que é Apolo, mas não importa, porque você vê que Paulo mesmo vai dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Não, Cristo é Cristo, todos somos membros e quem é a cabeça é Cristo. Então, na verdade, quando fala de Hebreus, muitos falam que é o quinto evangelho. Por que quinto evangelho, irmãos? Porque na verdade ali fala da superioridade de Cristo. Fala no começo, fala que ele é mais que os profetas, ele é mais que os anjos. Vai falando de Melquisedeque, vai falando do sumo sacerdote. Ninguém toma para si essa honra, alguém chamado como Arão. E vai falando que melhor de tudo é Cristo. É Cristo. A vida sem Cristo não é vida, porque quem está escrevendo essa carta é alguém que está sofrendo, porque vai dar um testemunho pela fé no capítulo 11. E aqui é para quem já se converteu, quem já aceitou Jesus, quando está explicando. Porque na verdade, irmãos, para chegar na introdução que eu quero chegar, é assim. Aqui está falando: cheguemos com um verdadeiro coração. Antes, para chegarmos com um verdadeiro coração, é necessário nascer de novo. Aleluia, Jesus. Você vai ver que Jesus explica para Nicodemos, porque tem 3 fases de nascer de novo. Primeiro, ele fala, porque se você vai ver os hebreus escrevendo em outros momentos, fala com uma diferença. Eles falam santo, 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 para colocar em ênfase. Você vê que João é diferente, porque João vai falar: em verdade vos digo. Ele vai falar, para você ver o reino. Olha só, é uma coisa que temos que ficar atento. Para você ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. É a primeira fase, 3 fases que Jesus está explicando para Nicodemos. Uma coisa aí, para alguém que viveu na igreja a vida inteira. Jesus está chamando ele no canto, está falando assim: ó, em verdade eu vos digo. Para você ver, você tem que nascer. É a primeira fase. Normalmente é assim. Nós vemos muitas coisas quando vamos buscar o caminho, nós precisamos ver muita coisa. Nós precisamos ver. Para ver, é preciso nascer de novo. Só que aí, nós normalmente não entendemos. Como que pode nascer de novo? Eu voltar ao ventre da minha mãe. Como que pode ser isso? E aí ele está explicando uma coisa, porque o homem natural não entende ainda isso. Como que eu posso nascer de novo? E nós passamos por essas situações. Nós não entendemos como que pode eu nascer de novo. Não, é alguma coisa espiritual. Você vai ver que ele vai para a segunda fase. Para você nascer de novo, aí Jesus explica: é necessário nascer da água e do Espírito. Aí ele fala: porque você vai sepultar o seu velho homem, sua velha mulher, você tem que batizar. Falar: eu não posso viver mais como eu vivia antigamente, eu tenho que mudar. Você vai ver no episódio de Tiago: transforme o vosso riso em pranto, porque você vai lembrar de como você viveu. Falar assim: não, essa vida para mim não pode. E toda vez que você pensa em fazer de novo, você fala assim: não, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou pedir, porque eu não posso viver essa vida de novo que eu vivia antes. Você vai sepultar o seu velho homem e vai ser uma nova criatura. Aí você, é a segunda fase, nascer da água. Porque quando você sepulta o seu velho homem, porque antigamente sepultava as coisas, o importante era ter. Na lei condenava, a graça salva. Porque vamos pegar o copo, mergulha o copo. Pega o talher, mergulha o talher. Pega o automóvel, mas não, o que tem que ser purificado somos nós. Aleluia. A criatura que Deus nos fez. Aí, o que acontece? Nascer da água do Espírito, porque você sepulta seu velho homem e você dá vazão para o Espírito começar a te ensinar.
Você vai entender porque aí Nicodemos para e pensa aí, Jesus vai falar. Jesus lhe dá uma... Na terceira, em verdade, ele vem. Ele pega, ele já vai além e fala do vento. O vento sopra para um lado e vai para o outro. Ele está dizendo porque, se você pegar os elementos, muito simples, pega os elementos, você vai ver que o fogo, você consegue, de certa maneira, com a água controlar. Você vai pegar a terra, você consegue controlar, manter no recipiente a terra. Mas vai ver se você para o vento, como que você consegue o ar, como que você consegue. Jesus, ele faz essa relação do vento, o vento sopra para um lado e vai para o outro. Jesus está falando de liberdade. Jesus está falando porque a concupiscência, a tentação existe, enquanto nós somos engodados, seduzidos pela nossa concupiscência, nós não conseguimos ser verdadeiramente livres. Ele faz um relacionamento com o vento de quem é livre, porque aonde há o Espírito, aí há liberdade. E aí você vê que ele passa em três fases, porque ele vai comentar uma coisa certa, séria, objetiva. Ele dá um exemplo para entendermos como que faz para sermos livres, como um vento. Aí ele fala uma coisa: está vendo a serpente no deserto que Moisés colocou? Porque o que significa? Quando o povo murmurava demais, a serpente pulava no deserto e matava as pessoas. E aí levantou uma serpente de metal. Significa, está vendo quem que acaba com a nossa vida? É a serpente. Ah lá, é ela, desde o jardim do Éden, é ela que faz isso. Aí ele vem, assim como Moisés colocou a serpente de metal no deserto, é você levantado. Significa, primeiro vocês olharam na lei o que te condena. A serpente fez vocês caírem, Satanás fez vocês caírem, mas se você olhar para mim na cruz, o meu sangue vertido na cruz, aí você vai ser livre, você vai conseguir nascer de novo, vai passar as 3 etapas e vai nascer de novo. E ele explica sobre nascimento, porque essa parte de João 3, para muitos de nós é difícil, às vezes o entendimento. Para nos arrependermos demora muito tempo. Para deixar isso acontecer, eu expliquei essa parte para ficar a introdução bem, porque a libertação, muitas das vezes, não é do dia para a noite. Não é para a gente perder a má consciência, para começarmos, cheguemos com um verdadeiro coração. Você vê, no momento Davi ele peca. E Davi, porque nós vamos lendo a palavra e vamos meditando com o Espírito Santo e vamos entender, porque Davi ele fala uma coisa: porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Porque antigamente era assim, a gente pecava, nós íamos no templo e pegava um cordeiro, touro, bode, pomba, animais, colocava, o sacerdote colocava, cortava o pescoço dele e aspergia o sangue no altar. Pode voltar. Davi, naquela época, Davi já sabia que isso, para Deus, não. É porque você perder, tirar uma coisa que você tem, você gastar seu dinheiro, era diferente. Não, eu peguei porque quem tinha muito dinheiro poderia pegar mais, se você entender dessa maneira, e é assim que é. Por isso que o momento que Deus é um Deus que se ira todo dia, e você vai ver que Jesus tem um momento que ele ira, porque ele chega e vê a situação de todos os animais na porta do templo e ele zanga. Porque na verdade, para entender arrependimento, demora um certo tempo. E Davi entende que um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais, nunca vai desprezar. Coração arrependido e sincero. Aleluia, Jesus. Quando temos o coração arrependido, sincero, é uma coisa que Deus, ele consegue olhar de uma forma diferente para cada um de nós. Quando temos o coração arrependido, nós erramos, mas temos um advogado perante ele, que é nosso advogado. O apóstolo João vai dizer, porque para entendermos, cheguemos com o verdadeiro coração. Você vai ver que o profeta Joel,
Ele vai dizer algo impressionante, é uma receita para todos nós que queremos se libertar, que queremos nos arrepender. Antes da promessa da efusão do Espírito, ele volta um pouquinho, ele fala: não rasgue as vossas vestes. Não seja externa, mudança, seja interna. Aleluia. Rasgue o vosso coração. Oh, glória a Deus. É a gente falar para Ele o que a gente pensa, o que a gente sente. Rasguemos o coração. Aí Ele dá mais 3 partes: com jejum, choro e pranto. Vou repetir: jejum, choro e pranto. Vou repetir primeiro. Eu vou repetir porque é uma receita: jejum, choro e pranto. Porque na verdade o jejum é só de alimento? Não. É de coisas pecaminosas. Não, eu não vou. Isso aqui eu não vou mais. Isso aqui eu não vou mais. Isso aqui entristece, eu não vou mais. Aí você vai orar, e na sua oração você vai chorar, porque isso te prejudica o seu interior, e você vai orar, e vai jejuar, e você vai chorar com isso. Aí você vai prantear. Quando prantear, é porque na verdade é um choro diferente, que você não suporta ter aquela situação dentro de você, dentro da sua alma. Aquela situação você não quer mais, porque você sabe que prejudica você, seu interior. Às vezes é um sentimento, às vezes é um pensamento. Você vai ver que essa receita para você ter comunhão com o Espírito Santo é você não rasgar. Não é ser externa mudança, mas ser interna. Interna é você falar para Ele o que se passa. Porque muitas das vezes você vai ver que Davi, ele vai orar. Davi, sempre de 70 e poucos salmos, metade Davi está em aflição, Davi está em angústia. E Davi sempre vai falar: ouve, Senhor, a minha oração, que não são currados enganosos. Porque muitas das vezes, irmãos, se a gente tem culpa no cartório, se a nossa má consciência está, nós não conseguimos orar. Essa que é a grande verdade. Estou falando no geral. Nós, quando temos culpa no cartório, nós vamos dobrar o joelho, a nossa oração muitas vezes ela para sempre no mas Senhor, o Senhor sabe, porque a gente quer justificar o nosso erro para Deus. E Deus conhece o meu coração, o seu coração, conhece cada fio de cabelo, cada célula, conhece tudo, porque nós somos assim. Então, para chegarmos com confiança no trono da graça, nós temos que rasgar o nosso coração, e muitas das vezes não conseguimos rasgar, porque temos uma má consciência, e muitas das vezes não entendemos o que é consciência, meu irmão. Vou chegar logo onde eu quero. A má consciência é a sedução. Sedução. O que eu ia falar concupiscência, e às vezes as pessoas não conhecem muito o que é concupiscência, é sedução. Sedução do quê? Sedução do mal. É sedução do mal. Para entendermos que somos muitas vezes, todo dia, ser seduzido pelo mal. Até entendermos isso, demora um certo tempo. Não é do dia para a noite que vão, poxa, fui seduzido tanto tempo por essa situação, por esse sentimento, por esse pensamento, por esse tanta coisa, me levou, demora. Você vai ver que o salmista vai falar: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Porque na verdade, Deus ele vai falando, a gente não converte, Deus coloca numa situação difícil de sair, que só Ele, porque muitos de nós falamos assim: Senhor, eu quero ter experiência contigo. Aí Deus manda a situação difícil, aí nós desanimamos, porque a experiência da aprovação que faz é ter um contato com Ele, porque muitos de nós somos assim: Senhor, eu quero ter experiência contigo. Aí Deus manda: vou mandar você para a cova. Não quero ir para a cova não, Senhor, não, tira da cova, manda outra aprovação, cova não serve. Senhor, eu quero ter experiência contigo. Vai para a fornalha. Não, Senhor, fornalha eu não quero, fornalha não serve. Nós somos assim. Deus dá sinceridade. O verdadeiro cidadão dos céus, ele é sincero. A primeira coisa, ele anda em sinceridade. Ele não é sincero só de manhã cedo, ele é sincero de manhã e é sincero ao meio-dia, ele é sincero de noite, na hora que vai dormir. Se o sono dele, alguma coisa quer tirar o sono dele, fala: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso dormir.
Porque o choro pode vir de noite, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Porque a sinceridade com Deus é o que move. É o que move. As palavras são feitas pelas palavras de Deus. E você vai ver que Daniel, ele era sincero, ele andava em sinceridade, praticava a justiça. Ele orava. Vai para a cova? Sadraque, Mesaque, vai para a fornalha? Porque muitos de nós queremos ter experiência com Deus, mas quando Deus nos coloca nas provações, Senhor, o Senhor colocou nessa provação, Senhor. E às vezes achamos como Jonas, né? Porque pensamos muito ali como Jonas. Senhor, o Senhor tirou a folha boleira, né? Se não me engano, o Senhor fez isso, né, Senhor? Quer dizer, poxa, o Senhor é mal também, né? Ele te pede experiência com Deus e Deus nos manda provações. E quando a provação chega, aí acontece? Murmuramos. Porque não entendemos que somos muitas vezes seduzidos, engodados. Não entendemos isso. E você vai ver que quando ele fala, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, é ser sincero com ele. E você vai ver que em inteira certeza de fé. Porque cada vez que rasgamos nosso coração para Ele, eu vou repetir, cada vez que rasgamos nosso coração para Ele, Ele vem, Ele tira uma coisa nossa e coloca uma coisa dele. Porque a inteira certeza da fé é você, porque Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Cada vez que vamos, Senhor, eu estou aqui, e ele vem. Lutero diz uma coisa impressionante: o que faz a gente ter intimidade com Deus é a Bíblia, oração e dor. Vou repetir: Bíblia, oração e dor. Ele diz isso. Então, na verdade, porque muitas das vezes, quando vamos sentir dor, nós recorremos à nossa sedução. Isso que acontece. E você vai analisar que quando você tem fé, é quando você começa a rasgar o coração para Ele. E quando você começa a rasgar o coração para Ele, você começa a ter uma fé boa. Aí Ele vai dizer: cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Porque fé é você acreditar no que você não vê. Se você vê, não é fé. Aí você começa a acreditar. Porque começar a rasgar o coração para Ele. Porque, irmãos, a gente ser unido em oração com as pessoas, isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente tem quem ora por nós, é muito bom. Isso é excelente. Eu tenho quem ora por mim todo dia, isso é maravilhoso. Mas se eu mesmo não orar por mim, se eu não acreditar que Ele me consola, Ele me conforta, Ele me convence, é uma fé. É porque até você gritar de Jesus, porque se você gritar só na oração dos outros, para a sua oração, isso aí acontece. Eu não ia falar isso, o Espírito me impede. Se a gente acredita só na oração das pessoas, acredita na nossa oração, significa que acreditamos que Jesus é só para essa vida. E se acreditamos que Jesus é só para essa vida, somos mais que miseráveis. Essa é uma grande verdade, porque na verdade o contato de ser união dois e unir meu nome. Mas quando vamos orar, entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar. Isso é uma coisa que é o contato com Ele, a intimidade com Ele, para Ele convencer, para Ele confortar, para Ele consolar. É só o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos convence. Você vai ver que ele fala inteira certeza da fé, aí tendo o coração purificado. Por quê? Você vai entender que o Espírito Santo, ele não vai, ele quer convencer, ele chega para convencer. Se ele não convence, ele pega e vai. Aí vem de novo, vem convencer. Quando ele convence do pecado da justiça, aí ele começa a andar e fala assim: não, mudou. Está mudando? Eu vou começar a andar. Está mudando? Eu vou começar a andar. Aleluia. E você vai ver que a intimidade com o Espírito faz você ter o quê? Coração, porque se está rasgando o coração
rasgando o coração, tira uma coisa sua, que está no seu coração, porque você vai ver que Jesus vai dizer algo, porque ele não lavou as mãos no momento X, de tradição. Não significa que está com a mão suja, é uma tradição. Repreende os fariseus, repreende Jesus. E Jesus, o que vem de mal, vem do coração. Ele fala uma série de coisas ruins. Uma série, não é só uma ou duas coisas, várias coisas Jesus vai falando. O que vem do coração. E quando rasgamos o nosso coração e falamos, Senhor, isso não pode haver no meu coração, Senhor, porque você vai ver que o salmista vai dizer algo impressionante no momento. Expurga-me todos os ocultos. Significa que existe algo no coração nosso que nem nós sabemos que existe lá. O que significa isso, meu irmão? Sujeira. Muitas vezes existe coisa no nosso coração que nem percebemos que está lá, porque está lá há tanto tempo. Sentimentos ruins, pensamentos ruins, tanta coisa, que uma coisa, porque o salmista no momento vai dizer que um abismo posto do abismo, porque existem situações que Deus nos coloca assim: de dia me examinaste, me provaste. Ele de dia, ele vem, muitas das vezes, vai, prova, vou te provar. Como vai fazer a prova? Vai murmurar? Vai pecar? Vai ser engordado, seduzido? Não. Mas de noite, porque todos nós somos assim. De dia, durante a manhã e a tarde, e no começo da noite, muitas vezes somos provados. Só que quando vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro, é o momento que a nossa consciência, ela é boa ou má. A nossa consciência. A nossa consciência é uma coisa que é interligada. A alma, a consciência, é interligada. O pensamento, os sentimentos, as emoções, são tudo interligados na consciência. E existe a má consciência. A má consciência é o que? Como eu já tinha dito, é sedução. Como que é sedução? Você vai ver que Mateus 4, tentação de Jesus. Lucas 4, tentação de Jesus. Marcos 1, tentação de Jesus. Chega João 4, não tem tentação de Jesus. Tem, onde eu vou falar de água agora, tem mulher samaritana. Você vai ver que João criptografa lá na sua epístola: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O diabo, ele faz uma coisa desde Adão e Eva: ele tenta nos seduzir todo santo dia. Tem uma coisa que já foi pregada aqui várias vezes pelo pastor, a isca de Satanás. E quem já ouviu essa mensagem? Porque todo santo dia, para muitos de nós é todo dia, e várias vezes. Porque quando nós estamos acorrentados numa sedução, não precisa muito ele fazer várias, porque ele vai acabar sendo descoberto. Porque ele não gosta de ser descoberto. Se você descobre que ele está tentando te acorrentar numa situação, para ele perde a guerra. É por isso que o dia mal, é porque você vai achar que muitas das vezes, sem fé, a inteira certeza da fé, é você reconhecer o dia mal, porque o dia mal, como Deus tem prazer na morte dos seus santos, o dia mal é uma coisa que Deus ele coloca para provar. Porque muitos entendemos que o dia mal é uma coisa ruim, mas não. Deus ele quer levar nosso nível espiritual. É porque achamos que o dia mal é uma coisa aos nossos olhos terrenos, é ruim, mas não é. É por isso que muitas vezes demora para entender a armadura. Demoramos para entender a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingido com ombros da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçada da preparação do Evangelho da paz, súplica por todos os santos, porque vou comentar duas coisas sobre a armadura, que eu sempre comento: capacete da salvação. Quando temos o capacete da salvação, tem muita coisa que não fazemos, não somos engodados, não somos seduzidos fácil. Por quê? Porque existe em Filipenses algo que Paulo fala brilhante: em tudo que é amável,
em tudo que é honesto, em tudo que é puro, em tudo que é justo, se há algum louvor, nisso nós pensamos, porque essa situação vem para acontecer. Isso que eu vou fazer vai ser amável? Não vai ser, então não faço. Isso vai ser honesto? Não, isso vai ser honesto, isso eu também não vou fazer. Isso vai ser honesto? Isso eu faço, isso é amável. Nós pegamos e fazemos uma reflexão. Quem tem o capacete, faz essa reflexão, porque muitas das vezes achamos que estamos na razão para falar algo. Não, a pessoa falou tal coisa, eu vou falar de volta. Eu vou retrucar, eu vou refutar, eu vou contradizer, porque eu estou na minha razão. Se formos ser sinceros, nós pensamos desse jeito. Mas a Bíblia, a inteira certeza da fé, nos dá o respaldo para falar assim: não, isso vai ser amável. Será que eu não vou ofender se eu falar? Isso eu vou fazer, será que isso é honesto? É porque uma coisa que é uma reflexão que só quem tem um capacete faz essa reflexão do quê? De ter. Porque normalmente você vai entender que é da couraça da justiça, porque o justo, ele vive pela fé. Se você vive pela fé, você não fica disperso, você não fica emotivo por qualquer coisa. Mas, irmão, tem coisa que nos deixa emotivo, mas com certeza. Mas se você tem a couraça da justiça, você não é qualquer coisa que vai disparar seu coração de você ficar preocupado e querer arrancar os cabelos da cabeça. Glória a Deus. E quando você começa a entender a má consciência, entendemos que existe uma sedução, que nessa guerra espiritual entre o bem e o mal, entre os anjos e os demônios, entre a carne e o espírito, existe essa sedução que ela é feita todo dia. Eu vou só comentar o que o Espírito me impele. Se todos quiserem fechar os olhos por 5 segundos, só pense rapidamente no que te seduz. No que te seduz. E se isso que lhe seduz, isso pode tirar você do caminho do céu. Feche o olho por 5 segundos e eu vou, porque todos nós, Satanás quer nos engodar todo santo dia. E no que te seduz, pense rapidamente no que te engoda, o que traz malefício para a sua vida. Se isso, o que te seduz, pode lhe tirar a vida eterna. E vou falar sobre o Espírito no império. E quando você for engodado, seduzido, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Quando Satanás chegar para te engodar, para tentar te seduzir, falar: tu lembra? Você lembrou do que te engodava, do que te seduzia. Porque você ser engodado, você ser seduzido, você traz uma má consciência. Isso destrói a nossa vida espiritual. Quando somos engodados, seduzidos, todos nós, Elias estava com as mesmas paixões. Quando somos engodados, seduzidos, nós perdemos a nossa boa consciência e trazemos uma má consciência. E quando alguns de nós, Satanás, for tentar engodar, seduzir, Deus, o Espírito vai impelir. Lembra? Está sendo engodado, está sendo engodada, está sendo seduzido. E Deus vai mostrar para algumas pessoas aqui. Eu estou falando que o Espírito me impele. E vou continuar. E da má consciência e do corpo lavado, porque você perde essa má consciência. Aí tem o que? O corpo lavado. Porque o corpo lavado significa o quê? Significa que você está sendo purificado. Purificada. Essa é a questão, porque você vai ver que em Romanos 12, Paulo diz uma coisa brilhante. Ele diz uma coisa que a gente entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a sedução não deixa a gente ver qual que é a boa vontade de Deus. Quando temos uma má consciência, a gente nunca entende qual que é a boa. E quando a gente se transforma, a palavra vai entrando. O ruim vai sair.
A palavra vai entrando e as coisas ruins vão saindo. E quando a palavra vai entrando, as coisas, a gente começa a entender o quê? Qual que é a boa, perfeita, agradável. A gente vai entendendo. A gente vai tendo o culto racional, o sacrifício vivo, porque seu corpo se torna, corpo lavado, é um sacrifício vivo. Você começa a perceber que ele vai te impelindo. Você vai ver que, eu gosto de comentar isso, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Se você olhar e meditar, como você pensar num versículo só, Jesus foi levado, conduzido ao deserto. O Espírito pegou Jesus e levou ao deserto para ser tentado por Satanás. Porque as situações, como tiver o corpo lavado, as situações difíceis, elas vão acontecer. Essa é uma questão de experiência com Deus. Porque, como eu tinha dito, muitos de nós queremos ter experiência com Deus, mas quando a situação difícil vem, a gente fala, não, na cova, eu, Senhor, não, coloca outro na cova, eu não. Senhor, eu para a fornalha? Não, eu para a fornalha não, coloca outro, tem muito mais gente capacitada para ir para a fornalha do que eu. A gente pensa assim. E quando o corpo lavado, a palavra entra no nosso coração, nós vamos entendendo, porque é água limpa. E falar de uma consciência, eu vou comentar de consciência. Você vê uma mulher que foi consciente, vou dar um exemplo. Você vê que aquela mulher do fluxo de sangue, ela, porque tão somente dizia, porque muitos de nós aqui posso falar, ore em voz alta, porque às vezes seu pensamento te engana. Você começa a orar, e você começa a orar, e você para de orar, aí você começa a orar em pensamento, aí você passa um pouquinho, seu pensamento está lá na situação X, na situação Y, quando você vê sua oração depois. Eu escuto isso aqui diariamente. Aprendi a orar em voz alta aqui com o pastor. E você vai ver que você começa, porque tão somente dizia, ela dizia, significa que ela dizia em voz alta, ela dizia para ela, porque o coração dela estava acreditando no que ela estava dizendo, era um ciclo. Ela, porque tão somente dizia, se eu tocar só nas orlas da veste, ela colocou o objetivo dela, e ela foi. Aleluia, Jesus. Conscientemente, teve consciência, falou assim, não, se eu tocar só um pedaço da roupa dele, eu vou ser. A consciência é o objetivo, para ser liberto, para ser curado, para ser curada, é o objetivo. Você coloca assim, não vou, enquanto não acontecer, porque às vezes é fácil a gente ler assim, mas se você for ler a história que Jesus vai falar para Pedro, quem me tocou? Tanta gente vai tocar, não sei. Ele falou para uma carga, falou assim, quando a gente toca, a gente aperta, você perguntar para mim, vou saber, eu sou agora quem que eu sou. Era muita gente, então que tinha a situação da filha de Jairo. Tinha muita gente, imagina, você vê uma situação turbilhão, um monte de gente em volta. Falou, não estou vendo ninguém, eu estou vendo ele, o autor e consumador da fé, eu vou tocar nele, eu vou vencer, eu vou correr, eu vou conseguir, porque ele é o objetivo. Consciência. Consciência. Tenho consciência que se eu encostar nele, eu vou ser liberto, eu vou ser curado. A consciência que ninguém tirava dela. Uma consciência. E quando começamos a orar, ter intimidade. Isaías vem num momento e fala assim: morrerás e não viverás. Ezequias poderia falar: ô Isaías, ora comigo aqui, 2 minutinhos, né? Só comigo, você vai perder tempo não, você tem muito mais para fazer, Isaías, ora comigo. Ele fica quieto, aí ele faz. Por quê? Irmãos, por que eu estou falando isso? Você está me pedindo agora a falar isso? Por quê? É porque nós choramos muito em situações que não convêm. Nós somos assim. Quando eu falo nós, é no geral, todos nós. Nós choramos, uma situação aconteceu. Nós somos assim. Nós somos assim. Sinceridade é uma coisa verdadeira. Andar em sinceridade. Porque Ezequias, ele não falou nada para Isaías, ele estava saindo. Aí ele chora muitíssimo, porque quem tem que chorar é aquele que pode nos curar, aquele que pode nos libertar, aquele que quando ele vira, ele chora muitíssimo. Pô, você lembra que eu andei coração reto, perfeito?
em verdade, coração perfeito, não aquele. E ele fala isso aí, Senhor, o que eu fiz, lembra? Davi muitas vezes começou uma oração parecida, em vários salmos, e chora, você vai ver que o salmista ele fala algo, o salmista vai dizer que existe uma vasilha, um odre, que é uma vasilha onde se guarda as lágrimas. Quando nós sabemos, quando oramos, para que choramos? Porque depois que acreditamos em Deus, nós não choramos, nós tornamos cético a situação. Essa é a grande verdade. Em várias situações da vida, nós tornamos céticos. Nós choramos para quem? Choramos para aquele que guarda a nossa lágrima lá no céu. Aleluia. Cada lágrima de gota que cai do nosso rosto, dos nossos olhos, nós sabemos, temos plena certeza que essa lágrima está guardada e escrita no livro. É uma situação que quem conhece sabe. Você vai ver, estou concluindo, que Jesus ele chega, ele fala para a mulher: me dá água. E a mulher: não vou te dar água. A pessoa pensa em religião, com certeza, muitos falam isso. Pensam em religião, não, você tem religião, sou de uma religião, sou de uma nação, não tem nada a ver. E ele, se você soubesse quem vai lhe dar água, é a água viva. Quando bebemos, porque, irmãos, a água que Jesus nos dá é uma água que purifica, é uma água que limpa. A água que ele dá, você vai ver que tem um momento que ele fala: aquele que crê em mim, rios fluirão de água viva. Você vê que muitas das vezes, quantas vezes, eu sei que é só alguns que aconteceu essa situação, de que estamos num momento de aflição, de angústia, de tribulação, e fala assim: não, essa situação, eu não tenho mais situação, porque muitos de nós oramos só quando a aflição aperta muito, mas oração é uma coisa que tem que ser um prazer, uma alegria, e muitos de nós já passamos por isso. Entramos num momento, trancamos a porta e vamos orar, e passa um pouquinho, uma situação tão difícil, e começamos a orar, e passamos, e chega o Consolador. O Consolador, quando ele chega, ele nos conforta, nos consola de um tanto que aquilo que aconteceu horas atrás, dias atrás, passa. Porque você vê que essa água que ele traz, essa água purifica de mágoa, purifica de rancor, cura, liberta, consola. Porque cremos na palavra dele. Porque quando cremos na palavra dele, nós conseguimos chegar com o verdadeiro coração. E quando chegamos com o verdadeiro coração, começamos a ter uma inteira certeza da fé. Aí, tendo um coração, tudo isso aí acontece para ter um coração purificado. E o coração purificado tira a má consciência, a sedução do mundo. E tirando a sedução do mundo, nós temos o corpo lavado. O corpo lavado, purificado, com água limpa, é a palavra que ele nos fala. E quando ouvimos, atentamos para o que ele nos fala, nós conseguimos passar, nascer da água, do Espírito. Começamos a entender que somos libertos. Em nome dos Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.